Boa noite a todos, eu sou o Henrique e hoje faremos uma revisão do livro de Celso Antunes, As Inteligências Múltiplas e seus Estímulos. Lembrando que este livro foi escrito baseado na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Inicialmente, conforme a ordem do livro, vamos começar falando um pouco sobre a inteligência. De uma forma geral, a inteligência é a capacidade cerebral onde conseguimos compreender determinada situação para escolher a melhor solução, fazendo uso do raciocínio lógico, a formação de ideias e o juízo. O cérebro humano é dividido em duas partes, sendo elas o hemisfério direito, onde ficam guardadas as emoções, os usos conhecidos e a memória afetiva, e o hemisfério esquerdo, onde ficam as funções de fala, do raciocínio lógico e da memória espacial, sendo ele onde são realizados os cálculos de riscos e perigos, e uma série de outros atributos aos quais se dá indevidamente o nome de razão. A inteligência aumenta ou envelhece? Bom, sendo essa uma questão levantada por Celso Antunes em seu livro, ele responde que o aumento ou envelhecimento de determinada inteligência varia de acordo com a quantidade de estímulos que ela recebe, ou seja, quanto mais a inteligência é exercitada, mais ela vai aumentar, por assim dizer, e quando chegar na idade de envelhecer, o processo será um pouco mais lento. Por exemplo, como é comum entre os homens utilizar mais o hemisfério esquerdo do cérebro, ao envelhecer, eles se tornam mais reclusos e menos sociáveis, justamente por utilizar o hemisfério do cérebro que é mais lógico, por assim dizer. O que acontece ao contrário com as mulheres, que ao usarem o hemisfério direito, mais sociável, que envolve mais a comunicação, podem até melhorar essa comunicação com o passar dos anos, sendo mais abertas e comunicativas. O que são as janelas das oportunidades? De forma resumida, elas representam determinadas épocas da vida humana em que torna-se mais fácil desenvolver determinada inteligência. Lembrando que a maioria das inteligências, praticamente todas, tem a sua melhor momento de desenvolvimento na adolescência, sendo elas na maioria a partir dos 5 até os 14 anos. Agora abordando sobre as múltiplas inteligências de Gardner. Primeiro, a inteligência linguística. Ela é a inteligência que se expressa em falar e escrever, sendo ela a principal entre os poetas e escritores. A inteligência lógico-matemática. Ela é predominante entre os grandes físicos e matemáticos da história, dizendo respeito à execução de cálculos de grandes soluções lógicas. Inteligência espacial está ligada à capacidade de localização, onde quem tem mais afinidade com essa inteligência demonstra mais facilidade em localizar direções e encontrar caminhos. A inteligência naturalista. Ela demonstra maior capacidade de perceber a natureza, compreendendo seus significados e seus processos. Inteligência sinestésica. Ela demonstra a capacidade de utilizar o nosso corpo de maneira mais ágil e com mais liberdade, tendo mais controle e conhecimento do próprio corpo, né, entendendo seus limites. Inteligência musical é a capacidade de identificar com mais clareza os sons, os timbres, o ritmo e as notas musicais, tendo mais facilidade de compreender de maneira geral qualquer música. Inteligência pictórica demonstra mais facilidade em se expressar através dos desenhos, em cada traço e tonalidade de cor. Inteligência intrapessoal tem mais conhecimento sobre si mesmo de forma mental. Inteligência interpessoal, mais facilidade em comunicar, perceber os sentimentos do outro, os seus interesses, tendo assim mais capacidade para, de certa forma, conquistar as pessoas, sendo uma pessoa mais carismática. Agora abordando o assunto, como funcionam a memória e a capacidade de concentração. De acordo com a inteligência que você possui mais afinidade, a sua memória e a sua capacidade de se concentrar será baseada nela. Ou seja, se você possui afinidade com a inteligência lógica matemática, terá mais facilidade em memorizar números, ou se for com a linguística, terá mais facilidade em memorizar textos, e assim por diante. No livro, Celso aborda todos esses assuntos e mais alguns outros, como por exemplo a educação nas escolas e o construtivismo, que é uma ideologia de aprendizagem.
E finaliza o livro com a seguinte frase: basta querer. Mostrando que, independente dos seus talentos ou da sua afinidade, podemos desenvolver qualquer inteligência com dedicação e esforço, e nossos resultados dependem somente de nós mesmos. Agradeço a atenção de todos e boa noite.